Olá, meus irmãos, um bom dia a todos, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã abençoada que nos deu o Senhor nosso Deus. Estamos aqui para mais um Café com Fé, levar uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, uma palavra de comunhão, né? Para que você possa ter mais comunhão com Deus, para que você possa começar a entender os propósitos de Deus na sua vida, para que você possa entender o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para mim. Amém? Quero fazer uma pequena oração e em seguida nós vamos estar trazendo um texto da palavra de Deus para nossa meditação nesse dia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te glorificamos por mais um dia de vida, Deus. Te apresentamos esse dia, entregamos ele nas tuas mãos. Muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado pela oportunidade de acordarmos com saúde, com vida. Obrigado pelo alimento que tu colocaste em nossas mesas. Obrigado pela vida, pela saúde. Te apresento a cada um dos teus filhos que vão participar desse programa, os que vão assistir esse programa, que eles sejam grandemente abençoados pelas tuas potentes mãos, pela tua palavra, ó Deus Santo, ó Deus Todo-Poderoso. Nos abençoa e nos conduz em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero deixar um texto da palavra do Senhor que fala a respeito de sonhos, né? E quando nós falamos de sonho, nós falamos logo da vida de José do Egito, né? Que Deus, filho de Jacó, que Deus exaltou grandemente porque ele teve um sonho e permitiu a Deus realizar esse sonho na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 37, e o verso 1 em diante, nos diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice. E lhe fez uma túnica de várias cores. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O versículo 5, ele nos informa assim: Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso ainda mais o aborreciam. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui uma passagem bíblica onde narra a história de José. José, um dos filhos, o penúltimo filho de Jacó. A Bíblia diz que era um jovem que trazia alegria a seu pai, era um jovem obediente, era um jovem que, por ser um filho da velhice de seu pai, o seu pai amava ele. Eu não sei se esse verbo amar aqui está falando de se não de cuidado a mais, né? Porque era um filho da sua velhice, e também porque ele era um filho que não dava dor de cabeça aos seus pais. Era um filho que não, como é que eu posso dizer? Era um filho que alegrava o coração de seu pai, por ele ser um filho que era obediente, que era um filho exemplo. E a Bíblia diz que quando eles saíam para apacentar as ovelhas de seu pai Jacó, a Bíblia diz que os seus irmãos faziam muitas coisas erradas, né? Faziam aquilo que não agradava nem ao pai e nem agradava também a Deus. E José, quando ia com seus irmãos, a Bíblia diz que ele trazia má notícia, trazia a má fama dos seus irmãos para o seu pai.
E os seus irmãos, por isso, já odiavam a José, porque José era aquele rapaz que gostava de fazer as coisas corretamente, aquele rapaz que gostava de fazer as coisas perfeitamente, era obediente em tudo que seu pai fazia, então ele não concordava com os erros dos seus irmãos. E quando nós queremos fazer as coisas corretas, quando nós queremos fazer as coisas bem feitas, geralmente nós encontramos barreiras, nós encontramos levantes, muitas vezes até no meio do povo de Deus, muitas vezes no meio da família, muitas vezes no seu trabalho, quando você quer ser correto, quando você quer ser honesto, geralmente as pessoas criam uma aversão a você, porque você quer ser o santinho, você quer ser o santão, você quer ser o sabe-tudo, mas na verdade você só gosta de fazer as coisas corretamente. Então a Bíblia diz que José, apesar dos seus irmãos já o odiarem, já terem raiva dele, por ele ser esse rapaz exemplar, a Bíblia diz que ainda sonhou José um sonho. No versículo 5, José sonha um sonho. E a Bíblia diz que nesse sonho ele vê ali alguns elementos, no caso ali o trigo, os feixes de trigo que se reuniam em volta do feixe de José e ali se dobravam diante de José. Eram ali justamente os 11 que eram os seus irmãos, porque eram 12 filhos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que José teve esse sonho dado por Deus. Era um sonho de futuro, era um sonho que Deus colocou no coração de José. Mas tem um porém aqui, meus irmãos. Deus, ele nos dá sonhos, Deus, ele nos dá projetos. Existem sonhos que são diretamente do coração de Deus para dentro do nosso coração. E existem sonhos que nós criamos, sonhos que nós almejamos acontecer, sonhos que nós almejamos fazer, que são um pouco diferente do sonho de Deus. O sonho de Deus, ele se cumpre na nossa vida, mas tem um porém, nós precisamos também se fazer cumprir. Porque Deus entregou esse sonho para José. José não entendia muito do que significava esse sonho. José não compreendia muito o que esse sonho vinha a ser. Mas os seus irmãos com certeza entenderam. Tanto é que eles disseram: será que nós vamos nos dobrar perante ti? Será que nós vamos dobrar o joelho e vamos nos prostrar aos teus pés? E a Bíblia diz que por isso ainda o odiavam cada vez mais. Nós temos aqui, meus irmãos, o relato de um sonho que Deus mostrou para uma pessoa, que era um sonho de Deus. Porque Deus precisava lá no futuro dar um livramento ao povo de Israel, manter em vida o povo de Israel. E desde já o plano de Deus começa a ser traçado. Muitas vezes até nós nem entendemos e o plano de Deus já começou a se realizar nas nossas vidas. Mas para que o sonho de Deus se realize, aconteça, Deus conta comigo e Deus conta com você. Talvez você tenha um sonho, talvez você tenha um projeto que Deus colocou no seu coração. Não sei o que é, talvez seja uma empresa própria sua, um trabalho próprio, comprar sua casa, comprar o seu carro, se casar, realizar algum projeto que você tenha no seu coração. Tudo isso requer um esforço do ser humano. Tudo isso requer um esforço do homem, meus irmãos. Porque Deus, ele dá o sonho. Deus nos dá as ferramentas para que esse sonho venha se realizar nas nossas vidas. Mas é preciso que nós venhamos passar por alguns momentos difíceis. Porque todo sonho, ele tem os seus levantes. A primeira coisa que eu vejo aqui que aconteceu, que muitas vezes não temos que fazer. Nós não temos que contar o nosso sonho para qualquer pessoa. Às vezes Deus dá um projeto, coloca no nosso coração. Claro que nós ficamos felizes, ficamos alegres e começamos logo a divulgar aos parentes, os amigos, irmãos. Queremos que todo mundo saiba daquele sonho, queremos que todo mundo... Só tem um porém, irmão. Nem todo mundo vai sonhar com você.
Nem todo mundo vai sonhar esse mesmo sonho com a mesma expectativa que você está tendo. Às vezes você está pintando um quadro tão bonito e alguém olha e não vê nada, não vê cores, não vê nada. Mas você está vendo. Você vê o projeto pronto, você vê o projeto realizado, aquilo que você tem planejado acontecendo, mas muitas vezes isso incomoda algumas pessoas. Muitas vezes isso vem mexer com as pessoas, mexer com o ego das pessoas, e as pessoas olham para você e muitas vezes acreditam que você não é merecedor desse sonho. Não é merecedor que esse sonho se realize na sua vida. Nós temos aí grandes exemplos de sonhos. Eu estava observando a vida do velho da Havan, né, como ele é conhecido, o velho da Havan, o Luciano Hang. E ele conta desde a primeira lojinha que ele abriu com um funcionário. O sonho dele era crescer, o sonho dele era ser grande. E Deus realizou o sonho dele com muito trabalho, com muito esforço. Agora tem um porém. Quando Deus coloca um propósito, um sonho em nosso coração, a primeira coisa que nós temos que fazer é guardar esse sonho para nós e começarmos a planejar a nossa parte no sonho. Desculpe, meu irmão. Porque todo sonho ele tem dois lados. Ele tem o lado do planejador e ele tem o lado do executor. O planejador talvez seja Deus, que tenha planejado esse sonho para você. E outra coisa que eu observo aqui nesse texto, Deus mostrou que José em pé e os seus irmãos ali, a sua família de joelho dobrado. Eles odiaram a José, mas na frente um pouquinho mais, a Bíblia diz que José teve outro sonho. Agora já não só os seus irmãos se dobravam diante dele, o seu pai e a sua mãe também se dobravam, né? A lua, as estrelas, né? O sol e a lua e as estrelas se dobrando diante daquele homem. Sabe o que significa isso? Projetos grandes, sonhos grandes que Deus tinha. E os irmãos entenderam o sonho dele, o pai entendeu o sonho. Porque ele disse, será que eu e tua mãe vamos nos dobrar diante de ti um dia? Mas a Bíblia diz que Jacó guardava no seu coração este sonho. Ele sabia que Deus tinha falado com o seu filho, que tinha lhe mostrado algo no futuro. Mas tem um porém. Deus não mostrou a caminhada até o acontecimento desse sonho. A Bíblia diz que ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi o primeiro plano que fizeram para tentar acabar com esse sonho foi lançá-lo numa cova. Lançá-lo em um buraco que havia ali no deserto, onde talvez houvesse feras, houvesse cobras, escorpiões, houvesse algum tipo de animal que pudessem destruir, ou ele iria morrer de fome ali dentro daquele buraco. Mas a Bíblia diz que um dos seus irmãos se levantou a seu favor, foi lá e tirou José de dentro e disse, não vamos derramar o sangue do nosso irmão. Não vamos matá-lo porque ele é o nosso sangue. E infelizmente eu falo isso com tristeza no coração. Muitas vezes as perseguições elas não vêm de fora. Muitas vezes a perseguição, muitas vezes o levante, a pessoa que quer destruir o seu sonho, ele não vem de fora, não é um desconhecido, infelizmente. Ele é um conhecido, muitas vezes é um irmão, muitas vezes é um parente, muitas vezes é alguém da sua família que não consegue sonhar o mesmo sonho. Que não consegue imaginar você grande porque ele mesmo não tem perspectiva de crescimento. E as pessoas tentam espelhar em nós a sua perspectiva. José sonhou e acreditou nesse sonho. Por que você acha que José resistiu a todas essas agruras que a vida lhe trouxe? O planejamento de sua morte, daqui a pouco ele foi vendido como escravo, daqui a pouco ele chegou até a casa de Potifar. Então a mulher de Potifar tentou também, sendo usada pelo inimigo. O propósito ali, irmão, não era nem a prostituição.
O propósito do inimigo ali era interromper o sonho de José. O propósito do diabo usando aquela mulher era simplesmente impedir que José chegasse até a realização do seu sonho. Eu não sei qual é a realização que você busca. Eu não sei qual é o projeto que você está sonhando, que você está almejando. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é: resista até o final. Nós começamos aqui o projeto do estúdio para fazer o Café com Fé. Como eu já disse, nós estamos aqui na sala da minha casa, da nossa casa, né? Isso aqui é a nossa sala e nós estamos construindo ali fora, na frente de casa, um estúdio só para fazer o Café com Fé. Um projeto, né, que nós planejamos, que nós fizemos todo o planejamento e estamos fazendo pela fé, porque nós não temos recursos. Às vezes eu sento com a minha esposa e ficamos olhando o que nós já gastamos nesse projeto. Nós nem mesmo tínhamos condições de fazer esse projeto, mas Deus está providenciando, porque é um projeto, aleluia, eu creio, do coração de Deus. Deus está realizando o nosso projeto porque eu amo fazer esse programa. Apesar de me satisfazer, apesar de satisfazer a minha esposa com a alegria de fazer esse programa, eu acredito que também ele edifica muitas vidas. E esse é o propósito de Deus: edificar as vidas, salvar vidas, libertar vidas, direcionar vidas. Esse é o propósito de Deus. Então o nosso sonho falta bem pouco para terminar, para que o nosso estúdio ali esteja pronto, e daqui eu acredito que semana que vem nós já vamos estar lá dentro fazendo o Café com Fé, num cenário diferente, num cenário mais apropriado, ali bem gostoso, para que você possa ter uma qualidade melhor. O sonho de Deus ele está se realizando, mas vem os levantes, vem os problemas. Nós enfrentamos algumas dificuldades, alguns problemas apareceram durante essa caminhada que estamos construindo, esse pequeno estúdio para fazer o Café com Fé. Mas nós não desistimos, nós não paramos, nós levantamos a cabeça, nós firmamos o pensamento, porque Deus colocou no nosso coração e Ele está realizando o projeto do nosso coração. Que maravilha! É tão bom quando chegamos ao final e cantamos o hino da vitória. Estamos aqui na Copa do Mundo também, né? O Brasil fez um planejamento e a gente ouvia as pessoas dizerem: nós vamos ganhar o Hexa, nós vamos ganhar o Hexa, né? Vamos chegar até a final. E o sonho foi interrompido no meio do caminho. É decepcionante. Por isso, não devemos parar. Não devemos olhar para trás, não devemos desistir dos nossos sonhos e não devemos desistir dos nossos projetos. Não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista da sua esposa. Deus vai tratar, Deus vai trabalhar. O sonho de Deus é que a tua família seja abençoada. O sonho de Deus é que o projeto de família que Deus tem se realize, se concretize na tua vida. Ele é o provedor da tua casa, Ele é o provedor da tua família. E a Bíblia diz que José foi vendido no Egito. A mulher levantou uma calúnia, e isso faz parte, irmãos. Calúnia, defamações, levantes fazem parte da caminhada até a concretização do sonho de Deus na nossa vida. Fazem parte da nossa caminhada. E a Bíblia diz que Potifar acreditou não acreditando, porque era para José ser morto, era para José ser, a sentença dele era a morte, mas Potifar não acreditou e também não estava nos planos de Deus que José parasse ali. Sabe por quê? Porque José estava certo. José era justo, José era honesto, José era verdadeiro e não cometeu pecado nenhum. E Deus não é injusto, irmão. Deus é justo. E ele foi para a prisão, e lá na prisão Deus o exaltou grandemente. Eu observo que são degraus que José veio galgando, veio subindo até chegar aonde Deus queria. Ele foi tratado na alma, ele foi tratado no espírito, ele foi tratado na carne.
Ele foi preparado em todas as áreas da sua vida. E ainda mais, o Espírito de Deus estava sobre ele. Aleluia. E o faraó reconheceu isso. A Bíblia diz que aqueles homens do cárcere tiveram sonhos e José decifrou seus sonhos. Tudo isso fazendo parte da caminhada, da longa jornada que José teve que correr para chegar até o sonho de Deus e realizá-lo, sem errar, sem falhar, sem pecar. Pastor, isso é possível? Com certeza isso é possível. É possível nós sermos fiéis? É possível sermos fiéis. É possível nós sermos honestos? É possível sermos honestos. Honestos em tudo, em todos os procedimentos da nossa vida. E a Bíblia diz que quando o faraó teve um sonho dado por Deus, porque Deus estava no negócio, Deus estava na vida de José, e a Bíblia diz que Deus deu um sonho para faraó, lá com as vacas, lá com as espigas de milho, e Deus agora coloca o discernimento no coração de José, né? José vai até o faraó e entrega-lhe o discernimento do sonho, e deixa-se e se coloca, aliás, à disposição de faraó, dizendo: procure um homem que tenha sabedoria e inteligência e que tenha o Espírito Santo de Deus. Faraó olha para ele e diz: eu não poderia encontrar essas qualidades, aleluia, eu não poderia encontrar essas qualidades em outra pessoa senão em ti, José. Faraó não conhecia a jornada de José. Faraó não conhecia os momentos difíceis que José passou até chegar ali, mas ele viu algo em José. Ele viu que José era um homem que tinha o espírito de sabedoria, que tinha o Espírito de Deus, e ele orientou a Faraó e se tornou ali o governador do Egito. Ele se tornou simplesmente o governador do Egito. O Faraó entregou tudo na mão de José. E José fez com elegância, José fez com responsabilidade. Deus deu sabedoria a ele e ele preparou o terreno para que quando a seca chegasse, quando a fome chegasse, quando a escassez chegasse, o Egito estava preparado para sobreviver através das mãos de um homem sonhador. Está vendo o que Deus pode fazer com alguém que sonha? O sonho é para todos. Agora, o realizar é somente para alguns. Para alguns que resistem às provas. Para alguns que resistem o processo. Para alguns que resistem à caminhada. Que resistem às calúnias. Que resistem às traições. Que resistem às mentiras. Que resistem o ódio daqueles que estão em sua volta, que não acreditam no seu sonho. Eu repito novamente. O sonho é para todos, né? Tem uma música mundana aí, uma música do mundo que diz: sonhar não custa nada. Na verdade, sonhar não custa nada. O que custa é realizar esse sonho. É realizar esse projeto. E eu quero profetizar na tua vida que o projeto de Deus... pastor, eu parei o projeto no meio do caminho. Reabra o projeto. Reinicie o projeto. Coloque em prática novamente para que você possa chegar até a conclusão desse projeto e você possa ser abençoado com a assinatura final de Deus nesse projeto, abençoando a tua vida, né? E aquelas pessoas que desprezaram, aquelas pessoas que tentaram matar, tirar a vida de José, que venderam José, a Bíblia diz que lá na frente eles foram e se dobraram diante de José. E José, quando viu aquela cena, se lembrou do seu sonho. Oh, aleluia! Que Deus lembre você do seu sonho. Que você não possa parar no meio da caminhada. Que quando chegar lá no final, que você levantar o troféu, você vai lembrar do seu sonho. Você vai lembrar do projeto de Deus. Quando você chegar ao final da jornada, à realização do sonho, você vai se lembrar: um dia Deus me sonhou no meu coração, me deu um sonho, que eu iria ser grande, que eu iria realizar esse projeto, e você vai estar realizando o projeto de Deus na sua vida. Não desista dos sonhos. Abra novamente a caixa que você guardou, né, o depósito que você guardou esse sonho. Abra, vá lá hoje, se levante hoje.
Vá lá nessa caixa, nesse baú que você guardou, e retire de dentro esse projeto e coloque em prática e realize, aleluia, o projeto de Deus na sua vida. Essa é a palavra de hoje. O sonho de Deus não pode morrer. O sonho de Deus se realiza. Tudo aquilo que Deus prometeu se cumprirá na tua vida. Essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você. Eu peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. E ao compartilhar, ao deixar a sua mensagem, ao deixar o seu amém, deixar o seu comentário aí no YouTube e também no Instagram, você vai estar ajudando outras pessoas a serem abençoadas com essa palavra. Se você gostou dessa palavra, compartilhe, se inscreva no nosso canal lá no Café com Fé no YouTube e concorra a essa abençoada caneca que eu vou dar de presente com o seu nome, em nome de Jesus. Muito obrigado, fique na paz e que Deus te abençoe.